Você tem dificuldade de ler projeto estrutural, viga, forma e armação de viga, tentar entender aquela tabela de aço? Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar justamente para você leitura de projeto sem dor de cabeça. Forma e armação de vigas. Eu vou mostrar para vocês exatamente como não ter dor de cabeça nesse item. Eu sou o Felipe Soares e esse aqui é o Engiplificando, o canal onde ensino você a fazer projetos sem dor de cabeça. Então já curta aqui, compartilhe e siga as redes sociais do Engiplificando para você aprender a fazer projetos sem dor de cabeça com o conteúdo que eu passo aqui para vocês. Então vamos lá que eu vou separar o projeto para a gente já fazer uma leitura. Um projeto de forma, um projeto de armação. Deixa eu separar a planta já, tudo certinho para a gente conseguir conversar a respeito disso. Tá ótimo. Então, vamos lá para a página aqui, junto com o projeto, que a gente vai fazer uma leitura mais técnica dessa parte. Então, ó, temos aqui projeto e a gente vai se atentar ao item de viga nesse vídeo. A gente tem viga, temos pilares, tem laje, tem diversas leituras que nós precisamos fazer dentro de um projeto estrutural. Mas nesse item aqui, eu vou me atentar justamente a conversarmos sobre uma leitura de um projeto de forma e armação de vigas. Um elemento bem importante para a nossa construção. Então, gente, detalhe de uma viga. A forma da viga a gente lê numa folha e a armação detalhada em outra folha. Então, só para vocês entenderem como que é a nossa logística de obra, né? Como que funciona ali tanto na obra quanto no projeto, a leitura do projeto, a análise do projeto, o que a gente precisa extrair de informações. Então, vamos primeiro para o nosso quadro aqui que a gente vai conversar a respeito disso. Pronto, bem melhor. E vamos lá. Então, o que a gente precisa entender primeiramente nesse item? Nós temos um projeto estrutural, certo? E a gente já viu em vídeos anteriores aqui que nós temos a nossa fundação e a nossa estrutura. Os dois tipos de projeto, fundação e estrutura, são separados porque, às vezes, o profissional que faz o projeto de fundação não é o mesmo profissional que faz o projeto de estrutura. Depende muito da especialidade. Na maioria dos casos é o mesmo que faz tudo, mas pode acontecer de não ser o mesmo profissional que faz os dois. Então, a estrutura do nosso projeto, a gente tem fundação e tem estrutura, certo? Vimos no vídeo anterior aqui no canal justamente a parte da fundação, locação de estaca, os eixos, como que a gente vê ali a parte da descrição das estacas, alguns detalhes, coisas importantes. Um laudo de sondagem a gente viu também. Então, se você não tá vendo, não viu esse vídeo, acompanhe o Engiplificando, que tem playlist lá no canal do Engiplificando, mostrando exatamente como que a gente faz a leitura do projeto sem dor de cabeça da parte de fundação. Então, a gente tem esses dois itens aqui. E vamos se atentar aqui no item estrutura, temos duas partes muito importantes. A primeira delas é a parte da forma. Dentro da forma, a gente tem aqui o que a gente chama das dimensões, né? É o dimensional da nossa estrutura. E a gente tem um outro detalhe que é muito importante, que é a armação. Aqui eu abro uma observação porque temos dois profissionais que entram na obra, né? Nessa parte. Forma, a gente vai trabalhar com um profissional que é, eu acho que eu vou estar na frente, deixa eu só fechar aqui pra gente sair da frente. Aí. A gente vai trabalhar na forma com o nosso carpinteiro. O carpinteiro é o profissional que
que ele trabalha somente com a parte da carpintaria, madeira. Ele vai fazer toda a forma, ele vai fazer toda a estruturação, cimbramento, né, que é o escoramento. Ele vai fazer essa parte dentro da obra. E em conjunto com ele, a gente entra com outro profissional, que é o armador. O armador ele só vai trabalhar com a parte de armação. Então, o projeto de estrutura, ele vai fornecer para a gente a forma e a armação. Os dois juntos, a gente tem a estrutura da obra. E o mais importante de todos, concreto. Então, o aço na nossa estrutura, a gente sabe que a maioria, deixa eu até passar aqui para baixo, né? A estrutura que a gente chama de, o que a gente está falando aqui é uma estrutura convencional, certo? Então, quando a gente fala da estrutura, estrutura convencional, a gente tem viga, pilar, laje, né? Mas ela se prende muito mais à informação de ter viga mais pilar. E aí a gente tem a alvenaria de vedação, que faz todo o fechamento do edifício, da obra, enfim. Mas o que a gente precisa se atentar aqui? A estrutura convencional, ela é feita, na maioria das vezes, o material é o concreto armado. Concreto armado. O que nós temos aqui no nosso concreto armado, né? Quem são os elementos? É simples. É o concreto e o aço. Dentro do nosso projeto estrutural, o que a gente precisa se atentar na parte, o que diz respeito à parte do concreto, eu vou até jogar esse item um pouquinho mais para baixo para a gente conseguir dissertar mais a respeito disso. O que a gente consegue falar a respeito do concreto, né? O que tem dentro da parte do concreto? Ele vai estar na descrição, ele é descrito como se fosse uma receita, o que nós precisamos, certo? Ele também tem a sua parte da dimensão. São esses dois itens que nós temos na parte do concreto. Então, a descrição dele dentro de um projeto estrutural é fundamental para garantir que você utilize o concreto certo, conforme o que foi dimensionado para aquele projeto em específico. Então, a gente tem esse item. E a dimensão dele, inclusive, vocês sabem que eu sou da parte da exata, né? Então, óbvio que eu escrevi dimensão errado, né? Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Dimensão é com S. Dimensão do concreto. Então, a dimensão do concreto na parte de estrutura, ela tem a planta de forma. É ali que vai garantir a dimensão do concreto. E ela garante que o elemento ele consiga absorver os esforços que aquela estrutura vai receber. Tanto a dimensão, né, quanto a característica que está na descrição, né? A descrição aqui, ela entra com a característica do concreto. Qualquer resistência, né, o fator água-cimento, cobrimento, essas características que a gente coloca na descrição. Vou mostrar para vocês no projeto. Então, se está gostando, curta aqui o vídeo, compartilhe para a galera da construção civil entender e não ter dor de cabeça nessa parte de projeto. E a dimensão do projeto, da parte da estrutura, do concreto, ela dá ali pela parte da legenda da própria viga, né? O elemento estrutural tem suas dimensões. Então, eu vou estar mostrando para vocês também na parte do projeto. Já o aço, a gente precisa de um projeto específico para a parte dele, né? Concreto armado. Concreto mais o aço. Concreto
resiste à compressão, o aço resiste à tração. Não vou entrar nessas questões agora, a gente está falando mais sobre a parte de leitura de projeto para entender como que a gente faz essa análise dentro de um projeto, mas a gente precisa entender que o aço ele está no projeto de armação. Está no projeto de armação. E o que a gente vai ter do aço no projeto de armação? Nada mais é do que o seu corte, a dobra, o peso, né? A gente vai pegar essas informações no projeto de armação. E no projeto, deixa eu jogar mais para baixo, só para a gente ter uma noção. Aqui a gente tem a dimensão e aqui ele está no projeto de forma. Opa. Projeto de forma. O projeto de forma vai garantir para a gente locação, eixo, a gente vai conseguir entender o projeto numa planta. Então, vamos mostrar na prática como que está ali o projeto de forma, que é o que traz as características do concreto, e o projeto de armação, que é o que traz as características do aço, né? Dentro de um projeto, vamos entender como que é isso. Deixa eu abrir aqui a nossa parte, deixa eu jogar para a tela. Aí. Temos aqui o nosso projeto. Deixa eu abrir aqui. Nosso projeto de forma, por exemplo. Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Esse projeto de forma, a gente consegue fazer uma leitura básica dele, ó. Deixa eu diminuir que eu estou muito na frente. Por exemplo, a gente consegue identificar aqui pilar, a gente consegue identificar viga, mas nesse vídeo em específico, eu vou mostrar para vocês a nossa leitura em relação às vigas, certo? Então, deixa eu abrir a aba de anotação, só para a gente conseguir fazer uma leitura bem mais assertiva. Gente, as vigas, na sua grande maioria, né, elas seguem como essa nomenclatura aqui, a nomenclatura de viga. Toda nomenclatura de viga tem um V na frente. Toda nomenclatura de pilar tem um P na frente. Toda nomenclatura de laje tem um L na frente. No outro vídeo eu explico laje e eu explico pilar. Nesse daqui, vamos se atentar apenas à viga. Então, o que a gente vai absorver aqui dessa informação, né, da parte da viga? A gente tem o nome dela, né? Opa, a gente tem o nome dela. O que significa esse V105? É a viga. Na maioria das vezes, o número que nós damos para um projeto, ele vem de um programa. E o programa, ele faz a leitura do projeto sempre assim. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, vamos associar aqui, ó. A gente tem viga 101, viga 102, certo? De cima para baixo, então da esquerda para a direita. Viga 101, viga 102, aí a gente desce. Quem que é a próxima viga que está aqui? Essa daqui, ó. Viga 103. Descemos mais um pouco. Quem que é a próxima viga? Viga 104. Viga 105 é tudo isso daqui. E aí desce mais um pouco, tem a viga 106 aqui. Depois que você faz na horizontal primeiro, aí a gente vai para vertical. Quem que é vertical? Aqui, ó. Viga 107, viga 108, entendeu? Aqui a gente tem a viga 109. Opa! Olha só como eu confundi. A viga 109 tá aqui, ó, pequenininha. Viga 109. Dá até pra gente ver um zoom aqui, ó. Viga 109. Entendeu? Aqui, por exemplo, essa daqui grandona é a viga 110. Tudo isso aqui é viga 110, ó. Tá vendo? Viga 110. Aí a gente tem a viga 111, tá aqui. Viga 111. A viga 112 tá aqui. Viga 112. A viga 113 tá pequena aqui. Certo? E a viga 114 está aqui. Ele ficou muito confuso essa leitura, essa interpretação.
Tá lá o nome da viga, a gente não tem muito com o que se preocupar em relação a isso, mas só pra gente entender um pouquinho como é que funciona, ó, eu vou abrir aqui mais aqui pro canto, a parte do projeto, e vamos entender um pouquinho aqui. Por exemplo, temos ali, né, dentro da residência, opa, deixa eu fazer um quadrado mais bonito. Dentro da nossa residência, a gente tem tudo isso aqui de viga, ó. Vamos, a gente tem essa, 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 a gente tem essa. Felipe, você não tem até o final. É só pra gente entender o conceito. A gente tem essa aqui continua, por exemplo, aí tem uma outra aqui, fecha aqui. Só pra gente entender o conceito do que tá acontecendo com as vigas. Vamos lá. Como que é feita a nomenclatura das vigas? As vigas, elas são entendidas como elementos contínuos. Então, por exemplo, essa viga que a gente está olhando aqui, acho que ele pegou tudo, né? Ele identificou como tudo. Essa primeira viga aqui, ó, todo esse trecho aqui é uma viga. Todo esse trecho aqui é uma viga. Então, essa viga vai ser a primeira viga. Quem que é a segunda viga? A gente está olhando primeiro na horizontal. De cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Quem que é a próxima viga subsequente, logo abaixo dela? Essa daqui. Estamos nomeando as vigas, certo? Estamos aqui agora nomeando junto. Viga 3. Quem que é a próxima viga? Vamos imaginar que essa viga daqui tá junto com essa viga daqui. Essa tá junto com essa, entendeu? Então a gente tem aqui, por exemplo, a viga 3. Depois a gente tem a viga 4. Aí você iria para essa daqui de baixo, né? Ó, não. Assim que tá aqui. A viga 5, a viga 6, a viga 7, a viga 8 e a viga 9. Então, essas vigas são as vigas na horizontal. Depois, a gente tem a viga 10, a viga 11, a viga 12, a viga 13, a viga 14, a viga 15 e a viga 16. É assim que a gente tem a nomenclatura das vigas. O mesmo vale para o pilar. Depois eu mostro essa situação, né, do pilar. Então a gente tem a distribuição numa folha nessa situação das vigas. Tá, Felipe, mas nunca vi uma viga 1, viga 2, viga 3. Porque geralmente elas são chamadas, né, pelo nome de acordo com o andar onde elas estão. Então, por exemplo, se a gente está no andar de viga baldrame 01, viga baldrame 02. No caso, se aqui fosse do primeiro andar, digamos assim, a gente tem viga 101, viga 102. Aqui é a viga, esse aqui significa o andar, no caso aqui é baldrame, viga baldrame, e esse último aqui é o nosso número. Então a gente tem viga, o local, se é baldrame, se é viga do primeiro andar, ou se é, por exemplo, viga do segundo andar. E depois a gente tem o número. Viga baldrame 3, viga do andar 101. Deixa eu colocar umzinho aqui. Ou então viga do andar 201. Aqui, deixa eu só apagar para não ficar bagunçado. A gente está usando 3, né? Então, viga baldrame 103, viga do primeiro andar número 3 e a viga do segundo andar número 3. Vamos imaginar que esse aqui é o nosso primeiro andar. Então a gente tem aqui, por exemplo, essa é a 1, né? Viga 101, viga 102, viga 104, viga 103. E assim a gente vai fazendo a nossa nomenclatura, que é exatamente o que acontece quando a gente está aqui nesse nosso projeto que a gente escolhe inteiro, né? Então, é exatamente o que acontece quando a gente está aqui, ó. A gente tem a viga 101, aí a gente tem a viga 102, a gente tem a viga 103 e por aí vai, certo? E dentro desse projeto, ele é um projeto de forma.
projeto estrutural, forma, fundação e primeiro pavimento. É o que a gente está vendo aqui no nosso carimbo. O nosso carimbo ele mostra certinho o que nós estamos enxergando. E vamos mais além. Todo o nosso projeto tem o dimensional dessa viga. Como assim o dimensional? Ele vai mostrar a dimensão da viga logo em seguida. Ó. Essa viga tem uma seção de 14 por 45. Você consegue até ver uma cota aqui, ó, 14. 45 é a altura. Majoritariamente, a altura da viga é maior do que a sua largura. Isso não vou nem entrar no momento de inércia, uma parte mais de cálculo dimensional, porque a gente tem que a altura é sempre elevada ao cubo. Isso é uma parte muito mais técnica para você fazer o dimensional de uma viga, porque ela tem muito mais resistência na sua altura, por conta de você fazer ali o momento de inércia da viga. Mas isso é um assunto muito mais técnico. O que a gente precisa se atentar é que sempre é largura, depois a altura. Tá na dúvida? A altura sempre é maior. Diversas vezes. Então aqui a gente tem até uma viga, se eu não me engano, ó, essa daqui, ela é diferente. Aqui, ó, por exemplo, a viga 111, ela é 30 por 45. Você consegue até ver, ó, a cota 30, tá vendo? Ela é uma viga maior. Então você consegue ver isso na planta, ela tá indicando aqui, ó. Então na planta a gente vê sempre a largura da viga e a altura está sempre indicada logo em seguida. A viga 106, 14 por 45. Então todo dimensional de viga, todas as nossas vigas, elas vêm com a nomenclatura aqui, ó. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, nesse caso, essa viga seria um exemplo. Ela é 14 por 30 de altura. Aqui ela é 14 por 30 de altura. 14 por 30 de altura. Então, o nosso projeto seria mais ou menos assim. Aqui, no caso, é a viga 106. Aqui é a viga 105. E vamos dizer que essa viga ela é menor. Ela é 14 por 25, por exemplo, né? Não existe esse X aqui antes, não. Tô viajando. Aí. E assim vai ganhando o nosso projeto, vai ganhando forma, vai ganhando a sua parte da dimensão. E assim que a gente vai fazendo a leitura do nosso projeto na parte de viga, certo? Tá, vimos a parte de viga. Parte de forma, tranquilo. E a parte de armação? Como que a gente faz a parte de armação? Bom, a gente entendeu aqui nesse conceito que, por exemplo, vamos pegar a nossa viga 5, que ela é grande. A viga 5. Aqui, ó, por exemplo, a viga 102, por exemplo. A gente tem que a viga 102, ela começa no pilar 101, todo mundo de acordo. Passa pelo pilar 102. Ela recebe aqui, ó, ela é apoiada nessa outra viga, que o nome dessa viga é 112, certo? E ela acaba aqui na nossa viga 114. Todos entendidos? Todo mundo entendeu isso. A viga 102, pilar 111, pilar 101, pilar 102, a viga 112 e a viga 114. Tranquilo? Agora vamos achar onde nós temos a armação das nossas vigas. Você consegue ver aqui, por exemplo, só pela numeração do pilar, só pela numeração da viga aqui, que é a viga do segundo andar, porque ela começa com o número 2. Viga do segundo andar, número 1. Viga do segundo andar, número 2. Se você for ver, por exemplo, a forma da viga do segundo andar, que eu acho que estamos aqui, só para aqui, ó. A viga do segundo andar, ó. Viga do segundo andar, número 1, viga 201, viga 202. Então a gente tem essas nomenclaturas padronizadas. Aqui temos a viga 1, a viga 2, a viga 3. Muito dá a entender que nesse caso é a própria viga baldrame. Então vamos voltar um pouquinho só para a gente tentar entender se é a viga baldrame mesmo. Aqui, ó. Realmente. Viga 1, viga 2,
viga 3, não tem um outro número. Então, é a viga baldrame. Se você ler aqui a legenda, formas da fundação. Fundação, baldrame, viga baldrame é sempre na fundação. E aqui a gente tem viga 101, viga 103. Se a gente olhar aqui, formas do primeiro pavimento. É justamente isso que a gente está entendendo. Então, vamos tentar agora imaginar, trazer essa leitura para um projeto de armação. O projeto de armação dessas vigas está aqui, ó. Aqui. A gente estava vendo a viga. Qual que era a viga que a gente estava olhando mesmo? Deixa eu voltar aqui só pra gente ver. A viga 102, ela tem o pilar que morre o 101, pilar que morre o 102. Tá. Então a gente tem aqui a viga 102. Ela tem a dimensão, tá aqui, está escrito aqui em cima, ó, ela tem a dimensão de 14 por 45. Se a gente voltar lá, deixa eu fechar só para não atrapalhar. Se a gente voltar lá, ela tá aqui, ó, viga 102. Então, se a gente olhar aqui, ela é 14 por 45, a dimensão que tá aqui. Na hora que a gente volta lá, 14 por 45, certo? Nessa viga, a gente tem aqui, ó, se a gente olhar, viga 110, viga 112, viga 114. Lembra que eu falei para vocês que ela acaba na viga 114? Se a gente voltar para lá, ó, ela tá aqui, por exemplo, e na hora que a gente vai lá para baixo, viga 114. É a viga que termina. A outra viga que nós temos aqui é a viga 112, certo? E aqui nesse ponto, por exemplo, a gente tem viga 110, que ela entra aqui. Se você olhar no nosso desenho, a gente tem que a viga 110 está aqui. Então, a gente consegue ver essa situação. E nesse caso não está mostrando o pilar aqui, mas a gente consegue entender que tem um pilar nascendo nesse ponto aqui. Não está mostrando aqui, mas também tem um pilar nascendo nesse ponto. Se a gente pegar um outro projeto, por exemplo, ó, a viga, nesse caso, a viga 110, se a gente olhar, tá aqui, ó, viga 110, a gente consegue ver o pilar nascendo, porque ele foi representado para ter o nascimento dele nesse detalhe aqui, ó. Então a gente consegue ver que são os pilares que estão nascendo, certo? A gente tem esse aqui, o pilar 3, pilar 7, pilar 8 e pilar 13. Essa é a viga 110, dimensão 14 por 45. Felipe, tá muito confuso, para... Vamos lá. Só voltar pra gente entender aqui, ó. Viga 110, pilar 13, pilar 8, pilar 7, pilar 3. E aqui a gente tem o pilar 101, que é um pilar que está nascendo nesse pavimento. Depois eu vou falar sobre pilar, nomenclatura de pilar e também a parte das legendas que nós temos para os pilares. Pilar que morre, pilar que nasce, pilar que segue, a gente tem tudo isso. Vamos se atentar à parte da viga, então. A gente tem aqui na viga, né? Vamos pegar, por exemplo, esse exemplo que nós demos aqui, né? A gente deu esse exemplo aqui, ó. Deixa eu só traçar ele aqui. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa viga 101. Então, se a gente for traçar um perfil dessa viga 101, esse projeto que a gente viu aqui é um projeto de forma. Está mostrando a localização, quais são as vigas que apoiam nessa viga, pilar que nasce e tudo mais. Vamos olhar só pela parte da viga, certo? A gente sabe que a viga 101, a viga, deixa eu fazer de um azul mais escuro, aí. A gente sabe que a viga 101, ela tem uma seção de 14 por 30, certo? E na hora que a gente representa, deixa eu só traçar um quadradinho aqui. Aqui, fica mais fácil pra gente trabalhar. Tá. Na hora que a gente representa
Só fechar aqui porque fica mais fácil da gente entender, tá? Na hora que a gente representa a linearidade dessa viga, o que acontece ao longo dessa viga, a gente sabe que aqui nessa situação a gente tem a viga 10, que a gente viu como é que é a nomenclatura, a viga 10 está apoiada na viga 101. Então aqui nesse trecho a gente tem a representação aqui embaixo de que a viga 110, porque a gente está trabalhando no andar que nós fizemos aqui, né? A gente está dizendo que esse andar aqui é o primeiro andar, viga número 10. Beleza. Aqui também, primeiro andar, viga número 111, né? Viga, primeiro andar, 111. Aqui a gente tem a viga, primeiro andar, 112. Aqui a viga, primeiro andar, 114. E aqui a viga, primeiro andar, 115. Que são as que vão coincidir, né? Apoiar na viga 101. As outras que nós temos também vamos representar aqui, ó. A gente vai representar. A gente tem aqui depois, nesse trecho aqui, a gente tem a viga 111. Depois a gente tem aqui nesse trecho a viga 112. Depois a gente tem aqui a viga 114. E aqui no final é a viga 115. Felipe, de onde você tirou essas informações? Tá? Já tá exatamente aqui, ó. Esse ponto de encontro, que é a viga 115 com a viga 101, eu estou representando ele aqui. Então, esse ponto aqui é exatamente esse ponto de encontro. Esse ponto de encontro aqui é exatamente esse ponto de encontro. Quem que é? A viga 114. Viga 114. Esse ponto aqui, estou representando ele aqui. Opa, fiquei bem fora. Esse ponto, estou representando ele aqui, ó. A viga 112. A viga 112. Um outro ponto que nós temos de encontro, aqui. Viga 111. A viga 111 está representada aqui. E esse primeiro ponto, né, vamos dizer que essa viga continua, o nosso desenho fica um pouquinho fora, mas essa viga aqui é exatamente essa viga aqui, viga 110, viga 110. Então, a representação da viga num corte, numa planta, é justamente essa representação que a gente fez aqui. A gente consegue entender que nesse trecho quem encontra é a viga 115, nesse trecho é a viga 114, nesse trecho é a viga 112. Nesse trecho aqui, deixa eu subir essa nomenclatura só para não confundir a gente. Aqui, ó, vamos subir essa nomenclatura, tá? Então, aqui essa viga que entra aqui é a viga 111 e aqui é a viga 110. São as vigas que estão coincidindo com a nossa viga. Opa! Preciso dar um. Aí. Com a nossa viga 101. Então, a gente tem esse entendimento de que essas vigas que estão circuladas aqui, elas estão representadas aqui embaixo, certo? E você consegue entender que elas entram aqui nessa viga 101, que é exatamente o que acontece quando a gente olha para o projeto. A gente vê que nesse ponto a gente encontra, nesse caso, essa viga 102, ela encontra com a viga 110. Aqui ela encontra com a viga 112, tá exatamente nesse ponto. E aqui ela encontra com a viga 114. Então, na hora que a gente for passar isso daqui para o nosso projeto, a gente entende que esse ponto aqui, quem é a viga que encontra é a viga 114. Opa, esse 4 não pegou. É a viga 114. Ele não tá pegando aqui essa representação. Eu vou ter que tirar um print só pra gente não ficar perdido. Vamos lá. Vou traçar. É isso mesmo, gente. Vou tirar print, vou jogar lá pro nosso quadro pra gente entender essa representação que eu fiz aqui. Só pra gente entender. Vamos lá. Mesmo entendimento que nós fizemos
com esse exemplo que eu fiz aqui na mão, esse exemplo é exatamente o que está acontecendo aqui na real, no nosso papel. Por quê? A gente tem aqui esse ponto de encontro aqui é exatamente a viga 114. Cadê a viga 114? Está aqui embaixo representada. Viga 114. Outra via que vai entrar é a viga 112. Até risquei errado. Outro ponto aqui é a viga 112. Ela encontra aqui, ó. Nesse ponto é exatamente a viga 112. Nesse ponto aqui, a gente tem... Deixa eu ver qual que é a viga. 110. A viga 110. Na hora que a gente vai olhar para um projeto, essa viga é a viga 102. Ela tem uma seção de 14 por 45. E na hora que você tem, o desenho representativo dela, ainda trabalhando ainda na parte de forma, a gente tem que nesse trecho ela encontra com a viga 110. Depois a gente tem um trecho aqui onde ela encontra com a viga 112. E lá no final ela encontra com a viga 114. Aqui a gente ainda tem uma indicação. Deixa eu só subir tudo isso aqui. Aqui a gente ainda tem uma indicação, nesse trecho aqui, por exemplo, entre a viga 112. Entre a viga 112 e a viga 110, dentro da viga 102, a gente tem um pilar. Então, esse pilar aqui que sobe é o nosso pilar 102. Ele está representado aqui. E é exatamente o que está acontecendo quando nós olhamos para o desenho da viga. Deixa eu voltar lá para o desenho da nossa viga. Que vocês precisam entender essa premissa, ó. Só não está com a nomenclatura aqui, mas é exatamente o que acontece. Viga 110, viga 112, viga 114. Felipe, o pilar que estava aqui, ele está representado. Só que ele está representado na viga 110. Aqui, ó. O pilar que está aqui não está com nome também, mas é o pilar que está representado ali, ó. É o pilar 101. Então, o pilar 101 e o pilar 102 estão indicados. O pilar 101 está aqui. Pilar 102 tá aqui. E lembra a nomenclatura que a gente passou? De cima para baixo, da esquerda para a direita? É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente tem aqui, por exemplo, essa aqui é a viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, viga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se é isso mesmo? A gente der um zoom aqui, ó. Não é. Por quê? Vamos entender o que está acontecendo, então. Aqui a gente tem a viga 1, a viga 2, a gente tem a viga 3, viga 4. Beleza. Aí a gente vai e passa para cá. Viga 5, viga 6, viga... 7 é igual a 8, então não repetiu. Viga 7 e viga 8, são as duas são iguais. A viga 9, o que mais nós temos aqui? A viga 10, a viga 11, a viga 12, está indicada aqui. O que mais que nós temos? A viga 13 e a viga 14. Entendeu? Então, a gente tem todas essas vigas indicadas. A 7 é igual a 8, a 9. Então, é isso mesmo. A gente tem todas elas indicadas bonitinho. E aqui, a gente entende que o que nós olhamos até então foi a parte da forma dessa viga. Foi toda a parte da forma. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar exatamente a parte da nossa armação. Que dentro da nossa forma tem a nossa armação. Então, o que a gente viu até aqui nesse momento foi dentro da concepção, né, do concreto, a gente viu a parte da dimensão do projeto de forma, certo? A descrição ainda vou mostrar. Então, a gente viu que a parte da forma do projeto é o que a gente olhou até aqui. A gente entendeu essa parte da leitura. Aí, então, vai faltar para a gente olhar no próximo vídeo. Então, acompanhe o Engiplificando que eu vou mostrar a continuação dessa parte aqui. Então, a gente vai ver a parte do projeto de armação, as características do concreto e aqui a parte de armação. A gente vai olhar esses itens aqui para a gente entender mais a parte da leitura de um projeto de estrutura.
Então acompanhe sempre aqui o Exemplificando. Curta se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários o que mais vídeo você quer ver a respeito de projeto, de obra, para você fazer sem dor de cabeça. Então, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz a leitura da parte da armação. A gente viu aqui a parte da forma, certo? A gente viu como é que é a nomenclatura, a gente viu como é que é a parte da numeração, o que que a gente interpreta de um projeto na parte da forma, que é a planta. Depois a gente vai para a parte da armação, que é o corte, você entende ali um pouco que é a elevação. No próximo vídeo eu vou mostrar mais a fundo a parte da descrição do concreto e também a parte do projeto de armação. Então, gente, se você gostou, curta aqui o vídeo, compartilhe para a galera da construção civil e siga o canal da Exemplificando para fazer obra e projetos sem dor de cabeça. Eu vou estar deixando playlist aqui para quem está no canal conseguir clicar nos cards. Playlist do Obra Vlog da Casa KC, para vocês acompanharem o passo a passo ali numa obra, e também a playlist do Leitura de Projetos sem dor de cabeça. Acompanhe aqui para fazer obra e projetos sem dor de cabeça.